Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que é fiel ao sacerdócio de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Exaltado seja aquele que é santo e justo, o nosso príncipe da vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire as tuas vendas espirituais, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação, um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses das pessoas pertencentes a um determinado grupo social. Em um sentido mais amplo, a justiça pode ser considerada como um termo que prima pelo respeito aos terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude material ou moral. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações interpessoais ou através dos tribunais integrantes do Poder Judiciário. As primeiras concepções a respeito de justiça surgiram na Grécia Antiga e Aristóteles definia a justiça como sendo uma igualdade proporcional, um tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais. Platão reconhecia a justiça como sendo um sinônimo de harmonia social, esclarecendo que o justo é aquele que procede de acordo com a lei. Já Céfalo afirmou que a justiça consiste em falar a verdade e devolver ao outro o que lhe foi tomado. Polemarco definia a justiça como sendo o ato de dar a cada um o que lhe é devido e em fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Enfim, a justiça precisa estar em tudo e em todos, mas só pode praticar
justiça quem é justo. E nos dias de hoje, as leis aplicadas em todos os países estabelecem que, em qualquer ambiente social, as pessoas precisam ser justas. Agora, ser justo não significa fazer justiça pelas próprias mãos. Todos os que se consideram injustiçados precisam recorrer ao poder público utilizando os mecanismos de justiça que foram criados com o fim de proporcionar o equilíbrio e a paz social entre os homens. Todos necessitamos de justiça. No entanto, por mais justo que o homem seja, por mais justiça que alguém pratique, até mesmo os juízes, ninguém consegue ser justo como o nosso Deus, que é um Deus de justiça. Deus é justo, enquanto que o mundo não é. O nosso Deus é justo o tempo todo e abomina a mentira e a injustiça. E tem os seus olhos postos nos fiéis da terra. E já deixou registrado, através do salmista, que o que usa de engano não ficará dentro da sua casa. E que o que fala mentiras não estará firme perante os seus olhos. Deus ama a justiça e, no livro de Êxodo, entre os 10 mandamentos, ele deixou claro que não aceita que alguém apresente falso testemunho contra uma pessoa inocente, o que é um ato de injustiça. Este mundo, que jaz no maligno, é cruel e as pessoas são injustas umas com as outras. Mas ninguém gosta de sofrer injustiça. E vez por outra, quando as pessoas se sentem aviltadas em seu direito, elas recorrem aos fóruns judiciais para fazer valer os princípios legais fixados para os cidadãos integrantes de uma sociedade. E desse modo, elas colocam as suas necessidades de justiça nas mãos dos juízes e conciliadores, na expectativa de terem as suas questões julgadas com equidade, da forma como Deus nos julga. Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Salmo 101, 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Êxodo 20, 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 7º livro da Bíblia se chama Juízes e conta a história do povo de Israel que deixou de seguir as orientações de Deus, se corrompeu com a idolatria e foi por várias vezes dominado pelas nações que habitavam na terra prometida. E o Senhor, se compadecendo deles, lhes nomeou juízes, pessoas que os liderassem nas batalhas. E anos mais tarde,
os israelitas viriam a pedir para si um rei, a exemplo de todas as demais nações, rejeitando o governo do próprio Deus. Essa é uma prova da falta de entendimento. Rejeitar o governo de Deus e optar pelo governo do homem, quando na verdade o mundo deveria pedir para si o governo de Deus. Mas nós também não podemos julgar a nação de Israel, porque nos dias de hoje, com toda a informação histórica disponível e todo o conhecimento adquirido, as pessoas também rejeitam a Deus e cometem os mesmos erros que eles, ou talvez ainda piores. E desse modo nós, que não somos juízes, não temos o chamado para estabelecer quem é inocente ou culpado. Isso é prerrogativa de Jesus, aquele a quem todos teremos que prestar conta dos nossos atos. Muito embora a palavra de Deus nos afirme que nós, os santos do Senhor, seremos chamados para julgar o mundo e que haveremos de julgar até mesmo aos anjos, não é essa a nossa missão nos dias de hoje. Isso é coisa para algum dia no futuro, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Então, sem efetuar julgamento, nós precisamos nos deter no que diz a palavra de Deus. Porque o que o Senhor nos deixou registrado é para o nosso conhecimento e para o nosso compartilhamento com todos os que desejem conhecer a verdade. Uma interpretação equivocada pode levar a uma decisão errada, razão pela qual os juízes esgotam todas as possibilidades de investigação e reúnem todas as informações disponíveis para então emitir uma decisão. Uma sentença injusta não prejudica apenas a um réu, mas também a todos os envolvidos com ele, quer sejam familiares, amigos ou até mesmo conhecidos. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Samuel 8, 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus fala em sua palavra o tempo todo de justiça. E o Senhor tem promessa de justiça eterna para os seus santos, para os justos. Assim, não podemos
deixar de buscar a compreensão do que é a justiça de Deus. Uma leitura parcial da Bíblia não nos dá esse entendimento. É preciso compreender toda a palavra de Deus. Muitos irmãos, pela falta de conhecimento, pensam que a justiça de Deus é apenas usada para castigar os ímpios, se esquecendo de que Ele também abençoa os justos. E que ser justo, as pessoas pensam que significa imitar aos judeus, o povo de Israel. Muitos irmãos creem que isso é o que o Senhor espera de nós. Mas esse é um grave engano, meus irmãos, que pode comprometer o nosso futuro. O povo de Israel deveria sim ser um exemplo, um modelo de atitude e comportamento para a salvação. Mas a leitura atenta das Escrituras Sagradas demonstra que eles não foram o que o Senhor esperava que fossem. Mesmo a despeito de todo o amor demonstrado e todos os sinais, prodígios e maravilhas que Deus já havia realizado no meio deles. Desse modo, se o povo de Israel não foi o que o Senhor esperava, imitar a eles significa também, mais uma vez, frustrar a expectativa de Deus. Salmo 37, 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Glórias a Deus. No trecho inicial que apresentamos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vemos ao apóstolo Pedro discursando no templo, diante de uma população maravilhada por haver acabado de testemunhar um milagre de Deus realizado através do apóstolo, em que um homem, coxo de nascença, agora andava, pulava e glorificava a Deus dentro do templo. E então Pedro, com toda a humildade e justiça típica de um homem de Deus, negava e rejeitava a atribuição a ele da autoria daquele milagre. E a transferia para o Senhor Jesus. O Jesus que aquele mesmo povo havia entregue para ser julgado e condenado à morte. E que mesmo havendo Pilatos se determinado a soltá-lo, porque não encontrou culpa nele, o povo negou a Jesus e rejeitou a sua soltura. Atos 3, 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes
e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E Pedro prossegue em seu discurso, esclarecendo o que aquele povo, que deveria ser justo, havia feito recentemente. Diante da oferta de Pilatos para a libertação de um dentre dois prisioneiros, Jesus ou Barrabás, eles negaram aquele que era santo e justo e que não havia cometido nenhum pecado, o Senhor Jesus, e pediram a libertação de Barrabás, que era um homicida, um assassino. Eles rejeitaram o príncipe da vida, aquele que veio para nos trazer a salvação eterna, e preferiram libertar a um matador. Condenaram o príncipe da vida e libertaram um príncipe da morte. Mas Pedro ainda deixou bem claro que, após aquele ato por eles praticado, Deus já havia ressuscitado a Jesus. Atos 3, 14, 15. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Que fique claro, meus irmãos, que quem crucificou e matou a Jesus foram os próprios judeus, povo de Israel. Não foi nenhum outro povo, nenhuma outra nação. Foram eles mesmos. A nação de Israel, os israelitas, não receberam a Jesus e seguem até o dia de hoje esperando que se cumpra a profecia da vinda do Messias. Eles esperavam por um líder militar que batalhasse com eles, que guerreasse as suas guerras e que os libertasse da servidão do Egito e que lhes desse vitória sobre todos os seus inimigos. Mas Deus fez muito mais. Ele veio pessoalmente, na pessoa de Jesus, o Cordeiro Santo, para ser imolado, para ser humilhado e sofrer no lugar deles próprios e nos nossos, para que todos os que nele creem não morram espiritualmente, mas tenham a vida eterna. O povo de Israel esperava por uma libertação carnal, mas Jesus veio para nos proporcionar libertação espiritual, algo infinitamente mais importante. A palavra de Deus nos deixa claro, como veremos nos trechos dos livros de João e Mateus, que foram os judeus que pediram a crucificação de Jesus e efetivamente o crucificaram, matando assim o príncipe da vida, o príncipe da paz, o Criador e Salvador. Algumas pessoas tomam a Judas Iscariotes como um herói, assim como o povo de Israel, alegando que sem a atuação deles, nós não teríamos salvação. Muito cuidado, meus irmãos, não limitem o poder de Deus. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Jesus revelou que Judas era um diabo.
Disse também que ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído, que melhor lhe seria nunca haver nascido. E ainda sem realizar julgamento, é um conceito, no mínimo, minimalista, pensar que foi apenas Judas Iscariote quem traiu a Jesus quando todo o povo de Israel, aos gritos, pedia pela sua crucificação. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 19:9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Glórias a Deus. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrodos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Mateus 27:15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo?
Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. As pessoas não compreendem que Jesus fez mais, muito mais, do que levar os nossos pecados na cruz e nos trazer a esperança da vida eterna. Ele foi muito além. Com a sua morte e ressurreição, e a nossa morte para o velho homem e ressurreição, juntamente com ele, no novo homem, o cancelamento da lei de Moisés e a revelação do novo tratado da sua graça, Jesus transformou a sua igreja carnal em igreja espiritual. Nós não vivemos mais na carne e não temos mais nenhum vínculo com Moisés. O nosso sacerdote agora é o próprio Jesus. O sacerdócio de Moisés era carnal, mas o nosso sacerdócio atual de Jesus é espiritual. Nós não temos que realizar mais obras da lei e viver na prática do judaísmo, debaixo de proibições e ordenanças, e realizando sacrifícios carnais, já que nós não somos mais pessoas carnais. Nós temos que estar no cristianismo da graça de Jesus, vivendo pela fé em Jesus e na obra por ele realizada, vivendo em espírito. Isso significa iniciar a vida eterna aqui mesmo na terra. Na verdade, nós, gentios, que não temos sangue judeu, nunca deveríamos ter seguido a Moisés. A lei de Moisés foi dada aos judeus com um objetivo bem específico, para que eles ingressassem na terra prometida sem se contaminar com a idolatria daqueles povos. Nós, gentios, não entramos na terra prometida. A nossa terra prometida é no céu. Naturalmente, para os que creem e seguem a Jesus. Também nós, gentios, nunca fomos instruídos a seguir aos judeus, senão que alguém me mostre aonde se encontra na Bíblia essa orientação divina, porque essa página certamente está faltando na minha Bíblia. Vejam agora, nos trechos bíblicos que iremos apresentar a seguir, o novo
e perpétuo sacerdócio de Jesus e a nova doutrina da graça. Hebreus 7, 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Hebreus 7, 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Meus amados, o precedente mandamento, tá, que o profeta fala aqui na carta aos Hebreus, é a lei de Moisés. E abrogado significa cancelado. E quando ele fala que foi introduzida uma melhor esperança, ele está se referindo à graça de Jesus. Mas, meus amados, quem segue aos judeus ou a lei de Moisés e os rituais judaicos, quem ainda vive na doutrina de Moisés, está negando a obra realizada por Jesus. E também está crucificando ao Filho de Deus. Está repetindo o mesmo que os judeus fizeram no passado, há 2000 anos atrás. O trecho, ainda no livro de Hebreus, que apresentaremos em seguida, é suficiente para dirimir todas as dúvidas acerca da doutrina que o Senhor estabeleceu para nós e em que Ele espera que nós estejamos. Deus não nos quer presos aos rudimentos da doutrina dos judeus, coisas que devemos fazer apenas se e quando o Senhor nos permitir. Mas Deus espera que avancemos para a perfeição, porque do contrário, estamos também crucificando a Jesus de novo e os pondo ao mesmo tipo de vergonha e humilhação. Deus declara ainda que espera coisas melhores da nossa parte e coisas que acompanhem a salvação. A lei não salvava ninguém. Como vemos no trecho da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que apresentaremos na sequência, pelas obras da lei, pelos sacrifícios carnais, pelas obras do judaísmo, nenhuma carne será justificada. Ora, se o Senhor espera que avancemos para a perfeição e que façamos coisas melhores, significa que a lei de Moisés nunca foi perfeita, como efetivamente nunca foi e nem era para ser. E desse modo, ela não poderia aperfeiçoar e nem salvar a ninguém. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o Senhor! Glórias a Deus pela sua graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, certamente você já ouviu alguém usar a expressão mataram a galinha dos ovos de ouro. Pois é, o que a Bíblia nos relata é um acontecimento semelhante, porque foi assim mesmo que os israelitas fizeram, mataram o príncipe da vida. Existe sangue na terra, mas existe glória nos céus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas temos que estar ligados à glória de Jesus e não ao sangue. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso sacerdote eterno, aquele que nos ama e que veio para nos salvar. É curioso como as pessoas pedem a Deus 10, mas Ele, que sempre nos surpreende, nos dá 100. E as pessoas rejeitam. Jesus não veio para combater na carne, mas no espírito. Ele não veio para guerrear as guerras terrestres, mas sim a guerra espiritual. E a nação de Israel, com uma visão limitada, não o recebeu e não o aceitou, mas ao contrário, o matou. As verdades que o Senhor deixou registradas em sua palavra são para o nosso conhecimento. E são verdades que a grande maioria do povo de Deus, nos dias de hoje, desconhece ou desconsidera.
E por que podemos afirmar isso? Porque o povo de Deus está fazendo como os israelitas. Porque estão seguindo justamente os que não deveriam seguir. Estão imitando os que mataram o Senhor. Estão seguindo ao homem em vez de seguir as ordens de Jesus. Os judeus, a nação de Israel, eles não creram em Jesus. Então, como podemos nos autodenominar crentes se estamos trilhando os caminhos dos que não creram? Vejam o perigo em que se encontra a Igreja de Jesus nos dias de hoje. Os judeus mataram a Jesus há 2000 anos atrás. Mas o povo de Deus, há 2000 anos, prossegue matando a Jesus, neutralizando toda a obra por ele realizada, negando o sacrifício que ele fez por amor de nós no nosso lugar. E vive ainda falando de Jesus, mas do Jesus homem, que já não existe mais, e desprezando o Jesus Espírito, o novo sacerdócio, a vida pela fé e a graça salvadora do nosso Senhor. No trecho do livro de Hebreus que estamos apresentando aqui abaixo, Deus manifesta a sua expectativa de que a lei logo estaria terminada. Mas hoje, meus irmãos, decorridos mais de 2000 anos, inexplicavelmente, a lei é a doutrina que predomina entre o povo de Deus. A palavra de Deus também nos deixa claro que a salvação é pela graça. Mas os irmãos não conseguem romper o vínculo com Moisés. Esse Moisés que já não existe mais. Assim como Jesus homem também não existe mais. Temos que viver nos dias de hoje para Jesus, mas para aquele que ressuscitou e que foi glorificado pelo Pai. Rejeitar o novo tratado da graça é rejeitar a Jesus e, consequentemente, rejeitar a salvação eterna. Certamente, não foi sem propósito que Jesus nos orientou a buscar a porta estreita e revelou que a grande maioria irá passar pela porta larga. Ore ao Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, e peça a Deus a revelação da sua graça. Estude a Bíblia. Peça que Ele te abra a compreensão das suas verdades e que Ele desfaça todo o engano que alguém que não conhece a Bíblia ou por pura malícia colocou na tua mente. É muito triste ver os irmãos vivendo no engano, quando sabemos que Jesus está preparando lugar para nós que andamos na verdade. Não existem vagas limitadas no céu. Há lugar para todos os que se determinem a ser fiéis ao Senhor. Mas fique claro que o nosso Senhor não é o Jesus carne, o Jesus homem ou o Jesus morto.
mas sim aquele que vive e que reina para todo o sempre. Glorificado seja o nosso Deus de justiça. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor te liberte de toda a carnalidade de Moisés e de toda a prática do judaísmo, e que te traga para o cristianismo, o verdadeiro cristianismo da sua graça, no nome de Jesus.